Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com José Ribamar Oliveira. Ele é o chefe do Gabinete Civil do Acre. Falando de forma menos burocrática, toda decisão do governo acaba passando por ele, pelo menos aquelas que são estratégicas. Uma conversa que nós, do Gazeta Entrevista, estávamos devendo ao telespectador. Dada a importância das decisões que passam pelo gestor, havia essa dívida, viu, Ribamar? Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Sei que nós teimamos para que essa entrevista acontecesse, mas ela é necessária porque muita coisa acaba passando por decisão sua e da sua equipe. E aí nós temos muita coisa a falar e o cidadão, o telespectador, precisa te ouvir. Obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui no Gazeta Entrevista, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos que espero que a gente possa esclarecer a população, algumas dúvidas que eles possam ter. Estamos aqui à disposição. Ribamar, eu posso te chamar assim, Ribamar? Pode, fica à vontade. Ribamar, eu vou raciocinar inicialmente como se fosse um pequeno empresário, uma pessoa que teima, pelo menos com alguma competência, em se manter em dias com o pagamento de impostos para poder participar de alguma licitação. Eu sou aquele pequeno empresário com 3, 4, 5 funcionários. Os 6 primeiros meses da gestão de Gladson Cameli para o comércio foram praticamente nulos. Qual a perspectiva que esse pequeno empresário, que os empresários com um pouquinho mais de condições, vão ter para o segundo semestre, entendendo que as perspectivas no plano nacional não são boas, né? Já tem economista aí fazendo projeção de que o país vai crescer entre 1,5%, 1%. E aqui no Acre? Na realidade, são 5 meses, né, iniciais do governo. A sua contabilidade está generosa. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê que nós viemos de uma gestão passada que não houve nenhum fato econômico, local ou nacional que pudesse mudar a economia do Estado ou do país. Você vê que o próprio país ainda está em reformas, ainda está lutando para que a economia cresça. E nós, como Estado, que dependemos em torno de 70% dos repasses nacionais, dos repasses da União, então sofremos com tudo isso. Ou seja, eu acho até que houve um avanço além da nossa expectativa nesses 5 primeiros meses. Porque se você for ver o que nós já pagamos de dívidas do governo passado, por exemplo, estamos pagando o 13º, 50% que ficou em atraso, estamos pagando, pagamos o ProSaúde também, que ficou em débito, o governo ficou, a gestão passada ficou em débito com os servidores. Nós conseguimos pagar isso. Implantamos a partir de março a questão das promoções dos servidores, que não estava sendo feita há pelo menos quase 2 anos na gestão passada, não havia implementação das promoções na folha de pagamento. As promoções e as titulações o governo implantou a partir de março. Então, tudo isso, há um crescimento, há um ganho na economia, que isso gera, isso quer queira ou não, gera uma renda a mais. Agora, então, por que isso não reveste para o comércio? As licitações, por exemplo, só citando pontualmente, não engrenaram da forma como a iniciativa privada, o próprio empresariado, que apostou em Gladson, dada a retórica da mudança que ele implementaria. A questão da licitação, existe hoje uma burocracia que a lei impõe, e existe algumas formalidades que às vezes atrasam as licitações. Por exemplo, nós estamos numa gestão nova, alguns gestores não têm a experiência administrativa que deveriam ter. Então, isso, muitas vezes, o processo, ele retorna para a origem para prestar alguns esclarecimentos que já deveria ter sido prestado inicialmente. Então, tudo isso tem um atraso, mas isso é normal. Isso é normal de uma gestão que está se iniciando, com pessoas novas, com pessoas com vontade de trabalhar, mas que a lei impõe algumas regras que a gente tem que obedecer. Então, muitas vezes, essas regras, elas burocratizam muito o processo administrativo, e por isso que há um retardo nessas licitações. Mas o pessoal está trabalhando dia e noite, nós temos uma equipe boa
na licitação, temos o doutor Marcos que está à frente lá, uma pessoa que entende bem da área, então ele está tentando fazer o que é correto, cumprir a legislação à risca, para que não haja nenhum problema futuro para os gestores, e não só para os gestores, mas para o governo, e ser o mais transparente possível naquilo que nós estamos fazendo em relação às licitações. Ribamar, para o telespectador, e para mim também, fica uma dúvida que me parece apresentar uma contradição. No governo anterior, o ex-governador Tião Viana disse que deixaria 1,3 bilhão na conta do estado do Acre. Aí você fala agora que está pagando dívidas do governo anterior. De fato, o governo anterior não pagou 13º, por exemplo, de parte do funcionalismo. Explica para a gente o cenário. Existe o Edivaldo até brincou aqui antes do programa começar, a respeito tem muito dinheiro em caixa? Onde está esse bilhão? Na realidade, o dinheiro que o antecessor do governador Gladys Cameli falou é em relação a operações de crédito. Foram operações de crédito, empréstimo que foram feitos e existe andamento, para você ter uma ideia, dessas operações de crédito, eles conseguiram concluir 30% só. Ou seja, 70% não houve projetos. Agora que nós estamos reformulando os projetos, e esse dinheiro, ele só... Mas o dinheiro está segurado. Exatamente. São convênios que foram feitos, são operações de crédito. E o Estado, por enquanto, está refazendo todos esses processos, está refazendo para direcionar para a gestão Gladys Cameli, que tem uma outra diretriz. O governo anterior tinha uma diretriz de gestão, nós temos uma nova diretriz. Então, nós estamos readequando esses projetos para que atenda ao plano de governo do governador Gladys Cameli. Então, isso tudo leva tempo, porque são bancos internacionais, é o BID, é o BID. Então, tudo isso, para que você faça essa reformulação, leva tempo, é muita burocracia, mas existem os convênios, mas esse dinheiro ele só é aportado a partir do momento de que você apresenta o projeto. Agora, Ribamar, eu me lembro que uma das bandeiras de campanha do grupo que apoia Gladys Cameli, uma das bandeiras eram as críticas direcionadas à gestão do ex-governador Tião Viana, do Binho Marques, do Jorge Viana, do PT e tal, relacionadas a essa questão dos empréstimos, inclusive com instituições internacionais. A lógica não pediria para que vocês interrompessem isso? Ora, veja bem, os empréstimos eles já foram feitos, os acordos já foram assinados. Vocês têm que continuar. Exatamente, isso que fique bem claro. O governador Gladys Cameli, o governo Gladys Cameli ainda não tomou nenhum empréstimo. Ou seja, os que estão aí têm que ser cumpridos. Porque quando se faz um acordo, não é com o governador, não é com o gestor, se faz um acordo com o governo. Com o Estado. Né? Com o Estado. Então, o governo, que se ele não cumprir certos requisitos que estão lá e alguns compromissos que foram feitos, isso tem a União como fiador. Se você não cumpre com aquelas regras com que foi estabelecido nos termos de acordo com os bancos internacionais que tem a União como fiadora, se você fica em débito, se você fica inadimplente, isso tudo reflete na questão do repasse do FPE. Entendi. Então, quer dizer o seguinte, o governo anterior pegou os empréstimos, só que esse dinheiro só é liberado mediante a apresentação de projetos. Certo. Você falou que apenas 30% o ex-governador Tião Viana conseguiu executar. E agora tem 70% para poder o governador Gladys Cameli executar esses projetos, quer dizer, apresentar os projetos, vir o dinheiro e executar. E a velocidade da formulação desses projetos? Havia o secretário Rafael Bastos, que saiu de uma maneira meio traumática para o governo. Que ameaças o Rafael Bastos apresentava? Ele não dava agilidade ao processo de formulação de projetos para liberar esses 70% que ainda faltam, Ribamar? Não, a questão não foi essa. A saída do Rafael foi uma decisão do governador, que acho que cabe a ele explicar quais foram os motivos, mas estava tudo, a gente estava com a nossa equipe, o planejamento estava imbuído em tocar todos os projetos. Agora tivemos a mudança, a troca de gestor, então todos eles estão sendo reformulados da maneira da nova gestão e com o objetivo sempre de acelerar essa questão
de que esse dinheiro chegue o mais rápido, justamente para ele ser injetado na economia. Por exemplo, se a gente conseguir concluir esses projetos numa velocidade em que, por exemplo, no segundo semestre, todos eles estejam readequados e que nós possamos utilizar esse dinheiro que está disponível das operações de crédito, vai dar uma aquecida na economia. Quanto que ainda tem, Ribamar? Em torno de hoje de 800 milhões. Que seria o plano de recuperação da economia que vocês anunciaram. Exatamente, que foi anunciado, eu não sei se você recorda, esse plano de economia foi anunciado, foi da equipe do Rafael Bastos que elaborou. Então, o que aconteceu? Agora foi a troca da gestão e houve uma junção do planejamento com a gestão. Então, todos esses projetos estão sendo reformulados por essa nova equipe. Então, por isso que nós temos que aguardar essa reformulação para que a gente possa anunciar esse plano de recuperação da economia de uma nova forma, uma nova roupagem. É para um governo que tem pressa em formulação de projetos, sacar um secretário que é estratégico para a pasta me parece paradoxal. Mas eu aproveito o raciocínio e lembro que houve, nesse curto tempo de 5 meses, o governador, no início do mandato, criou o Grupo Permanente de Planejamento Estratégico, que tinha uma missão, digamos assim, de decidir. No meio do caminho, o Grupo Permanente de Planejamento Estratégico passou a ser só um grupo consultivo. Você faz parte desse grupo. Essa mudança incomodou você? Por que ela foi necessária? Não incomodou. Na realidade, o Grupo de Planejamento Estratégico foi criado para assessorar o governador. Assessorar especificamente em relação às operações de crédito. Esse grupo ele não tinha ingerência sobre o governo e ele não opinava sobre, como foi ventilado aí na imprensa, que as nomeações passavam por esse grupo, as decisões de governo passavam por esse grupo. Não, esse grupo era específico para cuidar da gestão de operações de crédito. Então, para mim não incomodou nenhum. Na realidade, esse grupo foi extinto agora com esses ajustes que houve na reforma, na Lei 359, e esse grupo foi extinto justamente por ter causado muita polêmica e, inclusive, do grupo ser acusado por empresários que estava travando o Estado. Os pagamentos não eram... jocosamente chamavam de grupo de freio de mão. Exatamente. Não, esse grupo ele não tinha interferência na economia do Estado. Ele é um grupo justamente para assessorar o governador em relação às operações de crédito. Agora, Ribamar, não tem de forma direta, né? Até porque toda decisão, no fim da linha, quem toma é o governador mesmo. Exatamente. Mas indiretamente, o grupo, obviamente, que tinha uma interferência indireta, né? O que o grupo definia. Não, na realidade eu não vejo como uma interferência direta, porque o que acontece? Como existia esses projetos do governo anterior, existia dívidas em relação às operações de crédito, então esse grupo ele analisava a legalidade daqueles atos que foram praticados pela gestão anterior para poder subsidiar o governador nas decisões dele. Então ele era fundamental para um governo que estava se iniciando, uma gestão que estava se iniciando, tinha que ter os cuidados necessários para que não cometesse erros de, muitas vezes, decidir sobre algum determinado assunto das operações de crédito sem ter o conhecimento necessário. Ribamar, eu vou pedir licença para você, que nosso tempo desse primeiro bloco já acabou. O Luiz, eu peço que você faça isso, responda ao Luiz no próximo bloco. Ele pergunta o seguinte, e está uma pergunta para o chefe da Casa Civil. Qual projeto, ele colocou em letras garrafais, qual projeto do governo efetivamente vai gerar emprego e renda? Ou só vai administrar a folha de pagamento dos servidores públicos? Você responde ao Luiz no próximo bloco. Nós voltamos no segundo bloco do Gazeta Entrevista, continuando a conversa com o chefe do Gabinete Civil, José Ribamar.